80% dos casos de demência estão em mulheres porque seus hormônios podem causar inflamação se não estiverem realizando a atividade para a qual foram projetados, mesmo que devessem beneficiá-las. 90% do orçamento de saúde de 4 trilhões e 300 bilhões nos Estados Unidos é gasto no gerenciamento de doenças crônicas. E se o seu DNA tivesse a chave para reverter doenças crônicas e liberar todo o seu potencial? Kashif Khan, fundador da DNA Company em Vancouver, tem como missão revolucionar a medicina personalizada, decodificando o genoma humano para descobrir as vias genéticas que moldam a saúde, conforme relatado no Success Story Podcast. Eu passei pelo nosso sistema de saúde sem saber o que era. Até que finalmente precisei, e tudo o que eu recebia era: aqui está o que você tem, e aqui está o remédio que você precisa. Quando eu perguntava por que isso aconteceu, não recebia uma resposta, e então comecei a embarcar nesta jornada de autodescoberta do que realmente está acontecendo, e percebi que há um mundo inteiro de coisas que pensávamos ser alternativas, que eram a medicina original, que realmente fazem a causa raiz. A crença era como qualquer outro relatório de laboratório, o trabalho da empresa de testes é testar. Realmente o que estava faltando é onde está a interpretação. Então eu precisava fazer isso por mim mesmo para resolver meus problemas. Isso se tornou uma ferramenta acessível a todos. A jornada de Kashif é mais do que ciência, é sobre transformar vidas. No podcast Unpeeled, ele torna a genômica acessível, inspirando um futuro mais saudável e empoderado. A última coisa que as pessoas precisam saber é que algumas coisas que você acha que são saudáveis, que são boas para outra pessoa, na verdade são ruins para você. Algumas pessoas decidem seguir uma dieta cetogênica quando seus genes não permitem, prejudicando sua saúde. Que legal que você veio da minha cidade natal. Será divertido repassar sua trajetória e os pontos de inflexão que te trouxeram até aqui. Você teve uma carreira de sucesso no marketing, se tornou um empreendedor em uma empresa de genômica e agora ajuda as pessoas a entenderem o que acontece internamente. O que as faz funcionar exatamente, o que elas estão predispostas, seu DNA, todas as coisas que eu acho que podem ser um pouco assustadoras para as pessoas investigarem, entenderem e perceberem. Olhando para sua carreira, qual foi o momento decisivo que te fez seguir esse caminho? Na verdade, é como muitas histórias de saúde funcional. Pessoas incríveis em curar a doença de Lyme ou consertar o intestino geralmente passaram por essas condições e precisaram encontrar uma solução para si mesmas. Então eu estava doente, passei pelo nosso sistema de cuidados para doentes, eu não sabia o que era, até que finalmente precisei, e tudo o que eu recebia era: aqui está o nome do seu problema, e aqui está o remédio que você precisa. E quando eu perguntava por que isso aconteceu, não recebia uma resposta. Eu honestamente nem sabia que isso não era o que os médicos faziam, certo? Então eu comecei a embarcar nesta jornada de autodescoberta do que realmente está acontecendo biologicamente. Medicina tradicional chinesa, naturopatia, osteopatia, homeopatia, todas essas outras coisas. Descobri que há um universo de coisas que considerávamos alternativas, mas que eram a medicina original que de fato trata a causa raiz. E o grande momento de revelação para mim foi quando entrei no meu genoma e finalmente descobri por que meu sócio, que morava no mesmo bairro, almoçava e trabalhava junto, compartilhando o mesmo ambiente e estilo de vida, não estava doente. E eu estava, o que me convenceu de que era real. Descobri que meus buracos genéticos vinham do mesmo ambiente, alimentação e estilo de vida. Eu não tolerava, mas ele sim, por isso adoeci. E então eu fiz ajustes e de repente o eczema que mantinha meus olhos completamente fechados desapareceu. A psoríase que me fazia sangrar nas juntas dos dedos, as enxaquecas, problemas intestinais e a depressão, tudo desapareceu. Tudo se foi apenas otimizando a maneira como você foi construído. Sim. E o que te levou a identificar que era algo no seu DNA, basicamente na sua composição central, que era diferente de outra pessoa? Antes de você criar a empresa de DNA, antes de você defender essa ideia, isso era uma prática da medicina de alguma forma? Então a medicina funcional agora existe. Então a medicina é: aqui está o diagnóstico e a prescrição. A medicina funcional é porque você ficou doente, vamos tentar prevenir, vamos chegar à raiz. Então a medicina funcional não olha para o DNA, olha todos os tipos de medicina funcional, testes intestinais, micotoxinas, biotoxinas e DNA. Ainda assim, acreditava-se que os testes de DNA, como qualquer outro exame de laboratório, eram responsabilidade da empresa de testes. Realmente, o que estava faltando é: onde estava a interpretação?
A maioria das pessoas receberá um relatório genético e é como um galimatias. O que tudo isso significa? O que faltava era como aplicar isso na prática. O que está errado e como consertar. Deveria ser simples e fácil. Então eu precisava fazer isso por mim mesmo para resolver meus problemas, e então isso voltou como algo que é uma ferramenta que todos poderiam usar. E então, o que você realmente começa a ver quando faz esses testes de DNA? Quero dizer, na primeira versão disso, você estava tentando descobrir por si mesmo. Havia uma empresa. Você fez parceria com algum laboratório para isso ou estava tentando descobrir sozinho? Então eu encontrei um cientista brilhante em Toronto que estava realmente trabalhando nesta pesquisa, mas como cientista não entendia como torná-la fácil para as pessoas, certo? PhD construindo uma ferramenta para PhDs, que é como os PhDs pensam. Então quando eu vi aquele grande momento de percepção, para mim, há um gene chamado GSTM1 e é um motor primário da atividade de glutationa no seu intestino. Então a glutationa é esse antioxidante que remove toxinas do seu corpo, produtos químicos, plásticos, pesticidas, todo tipo de toxinas do seu corpo. E você pensaria como genes são, qual versão eu tenho, qual variante, qual mutação, palavras que você ouve, o gene está completamente ausente do meu código genético. Então a mesma comida tipo hummus mediterrâneo que eu e meu parceiro de negócios estávamos comendo no almoço todos os dias, pensando que era uma dieta saudável mediterrânea, há certos produtos químicos usados para secar grão de bico, para encolhê-los mais rápido, para que possam aumentar a produção da fazenda mais rápido, para colocá-los no mercado mais rápido, uma toxina potente para mim, a maioria das pessoas apenas a expele na urina, certo? Porque eu literalmente não tenho essa primeira linha de defesa para neutralizar essa toxina. Então, com o tempo, intestino permeável, eczema, e também com o tempo, autoimunidade, psoríase. Isso levou a todas essas coisas. Então, talvez até ajude as pessoas a entenderem através da evolução ou biologia. Por que você não teria isso? Então, quando pensamos em evolução, eu também acredito que essa é a maneira de olhar para as coisas, certo? A genética nos dirá que essa é a maneira de olhar para as coisas. Porém, para a maioria dos genes, existem algumas possíveis variações. É um pouco de uma roleta russa. O que mamãe e papai me deram? Versões diferentes e acabamos em diferentes, mas há uma espécie de ciclo que continuamos passando. As mesmas versões são passadas adiante, não há mudança. Não há novas versões ou evolução. Então é aleatório. É literalmente aleatório. A menos que você tenha uma população onde, por exemplo, na China, você tem duas etnias. Você tem os chineses Huan, e então você tem outra forma, sabe? O grande mongol, cabeça grande, corpo grande, e então o protótipo muito magro de Bruce Lee, certo? Forte e magro. A China consiste em duas etnias principais. Então, quando você tem isso tão perto, você mantém esses genes. Porém, ao se mudar para os Estados Unidos, um verdadeiro caldeirão cultural, onde tudo se mistura, você deixa de estar adaptado ao seu ambiente local de origem. É por isso que, nas zonas azuis, onde as pessoas vivem por mais tempo, elas não estão aqui. Exceto que há uma na Califórnia que tem. Abercrombie, essa, eu acho, é uma das últimas que restam. Sim, é uma das últimas. E isso tem a ver com os hábitos deles em relação à religião, crenças, propósito, mas a comida, ambiente, estilo de vida dessas pessoas locais não mudou muito. E não, isso não parou. De estar alinhado com o DNA deles, certo? Certo. Então, porque os Estados Unidos da América são um caldeirão e todas essas diferentes etnias, todas essas diferentes pessoas se reunindo, então é por isso que todos nós temos essas variações aleatórias de genética e realmente ninguém realmente sabe o que tem ou a menos que você esteja testando seus pais, eu suponho, e ninguém está realmente fazendo isso. Então você pode ter essas condições crônicas que você não tem ideia de por que as tem. Na saúde tradicional, como você mencionou, o foco é apenas cuidar do doente, dando pílulas e prescrições, sem de fato resolver o problema. Então muitas pessoas, quero dizer, você provavelmente se depara com isso. Muitas pessoas provavelmente passam a vida inteira com condições crônicas, sem recursos ou acreditando não ter recursos. E este é o tipo de trabalho que você faz. Sim. Certo, eu entendo, certo. Então, se você falar sobre sua própria jornada, apenas me guie. Eu sei que você tem uma ótima história sobre quando estava lidando com um monte de vapores de tinta e isso era o que estava causando o problema. E eu acho que isso realmente pinta uma imagem muito clara para, qual é a melhor maneira de dizer isso? Como você nem mesmo sabia que o ambiente estava causando esse estresse, esse resultado realmente tóxico no seu corpo. Conte-nos essa história, pois acredito que seja muito interessante. E eu acho que também é um pouco assustador, mas então podemos falar sobre o potencial, como o potencial para testar e entender, nosso ambiente está realmente nos prejudicando ou é algo que contribui para a nossa saúde e bem-estar.
Comece com a sua história, porque é interessante. Então, seus genes são essencialmente instruções. Você tem 50 trilhões de células no corpo. Cada uma contém um manual de instruções interno. As células leem a seção relevante para saber como realizar suas funções, desde produzir hormônios até remover toxinas e metabolizar alimentos em substâncias que possam usar. Esses trabalhos seguem instruções específicas, mas erros podem ocorrer, alterando o resultado. Além disso, o ambiente, nutrição e estilo de vida também influenciam. Então, como você mencionou anteriormente, a doença crônica é causada e desenvolvida por fatores externos, não sendo inata ou hereditária. Seu código genético está quebrado. Adicione a isso o estresse, a má alimentação, os produtos químicos, ou seja lá o que for, que é a única coisa para a qual você não foi geneticamente programado, que pode desencadear a inflamação que leva àquela doença eventual. É uma combinação de hardware. Eu não estou programado corretamente. Como você pode ter um hardware cardiovascular ruim? Não importa a menos que você cause inflamação e desencadeie insuficiência cardiovascular. Vivendo em uma praia em Aruba, sem estresse, comendo peixe do mar, você não adquire doença cardiovascular com a mesma genética. Descobri isso comigo mesmo quando entro em nosso prédio, onde estamos construindo um laboratório de manipulação para fazer protocolos de suplementos personalizados baseados no DNA das pessoas. Usamos uma resina para construir uma sala limpa, como um laboratório com paredes brancas visto nos filmes. A cola é considerada segura onde moro, no Canadá, e permite testes na população média. Se 1000 pessoas forem testadas e 5 ficarem doentes, não há problema, mas eu sou um dos 5, ao contrário do grande modelo de dados clínicos que temos. Um tamanho serve para todos, tentativa e erro. Funcionou em 7 de 10 pessoas e isso é bom o suficiente, e quanto aos 3 para quem não funcionou? E se eu for um desses 3 para esse contexto particular desta cola de epóxi, e quando ela entra no meu corpo, eu não consigo removê-la efetivamente? Ela persiste, causando inflamação. E foi quando meu eczema atingiu o pico. Já tenho o intestino permeável que causa inflamação. Então eu adiciono essa camada adicional de toxina ambiental que não consigo remover do meu corpo, que todo mundo... Havia uma equipe dessas, havia essa equipe irlandesa, certo? Eles realizam essa atividade diariamente, sem adoecer, pois são geneticamente programados para eliminar isso do organismo. Eles não têm o mesmo problema genético que eu tenho. Não possuo essa capacidade. Fiquei doente e novamente culpei a doença. Então, após aprender tudo isso, passei a fazer 2 coisas. Remover ameaças, coisas que meu corpo não tolera, e adicionar nutrientes para fortalecer a biologia prejudicada. Eu não preciso tomar todos os suplementos do mundo. Eu preciso tomar exatamente o que compensa os genes que não funcionam. E então é como se eles funcionassem e eu não tenho mais o problema. Então você está dizendo que com a suplementação adequada, você pode realmente preencher essas lacunas. É uma combinação de nutrientes, o que você come, suplementos alimentares, estilo de vida e ambiente. Temos isso ao contrário, acreditando que a genética define o risco de doenças. Na verdade, a genética mostra o que está quebrado e quais hábitos você deve ter. Com um conjunto de hábitos corretos, você vai prosperar, caso contrário, as doenças surgirão. Nesse ponto, como você vai se sentir se torna opcional. Quero dizer, eu já ouvi você falar bastante sobre Alzheimer e demência, e eu estou predisposto a isso até certo ponto, porque eu acho que meu avô teve isso, e eu, na verdade, fiz um teste de DNA de algum tipo. Não consigo me lembrar qual era, mas estava mostrando que era a única coisa que eu deveria ficar atento, e eu pensei em mudanças de estilo de vida e comida e o que mais, mas nunca realmente considerei o ambiente. E eu nunca sequer pensei que existem suplementos que poderiam, com um alto grau de sucesso, encontrar uma maneira de adiar ou retardar a demência de Alzheimer. Então você está dizendo que tem certeza que sabe muito sobre isso. Existem combinações de suplementos que, se você estiver no ambiente adequado e com saúde e bem-estar em dia, podem realmente adiar isso, mesmo se houver predisposição. Exemplo perfeito. Os médicos dirão que você tem um marcador genético que indica um risco elevado de demência, superando o que se acredita ser possível no nível médico. Cuidado, pois a ansiedade sozinha pode causar demência, já que um dos fatores é o alto nível de cortisol. Certo, então realmente precisamos usar isso mais como uma prioridade, ao invés de uma prescrição de qual biologia realmente leva a esse resultado. Então nós fazemos a engenharia reversa. Então o que vemos para, a propósito, Chris Hemsworth, o Thor? Certo? Nós costumávamos fazer durante nossa pesquisa muito trabalho
nos sets de filmes da Marvel, então, os treinadores das estrelas. Trabalhávamos com eles para criar coquetéis que mantivessem as pessoas no seu melhor durante os longos dias de filmagem, garantindo boa recuperação, energia, sono e, por isso, um dos produtores fez o show Limitless. Você se lembra que Chris colocou no show, certo? Deveríamos trabalhar naquele episódio genético do show, mas a coronavírus atingiu e a produção foi encerrada. Chris está na Austrália. Eu farei de qualquer jeito. Pegarei algumas câmeras com meus amigos, como ele fez. Então, naquele episódio em que ele fez o teste genético, disseram a ele que você tem o gene APOE, certo? O gene do Alzheimer. Entendo. Foi uma grande história, digna de tabloide. Todo mundo tem o gene. A versão que você possui indica se os clínicos dirão que você tem um risco muito baixo, de 8 a 10 vezes, ou de 17 a 25 vezes de desenvolver demência em relação à média populacional. Se você perguntar a um médico que disse isso ao Chris e eu enviei um e-mail ao produtor dizendo que acabei de assistir a este episódio absurdo, há muito mais, certo? Aqui está o que eu disse a ele. Sim, este gene está ligado ao Alzheimer porque só estudamos coisas em um cenário centrado na doença. Farmacêuticas não pesquisam pessoas saudáveis para entender por que não ficaram doentes. Elas estudam pessoas com uma doença e descobrem quais genes estão ligados a ela, auxiliando na criação de medicamentos. Porém, isso ocorre tardiamente. Esse gene é responsável pelo transporte de lipídios, movimentando o colesterol no corpo. Todos possuem esse gene. Se você tem inflamação no cérebro, este gene envia colesterol para combatê-la. O colesterol é um hormônio benéfico que conserta coisas no corpo, sendo a base para hormônios sexuais, como a testosterona, e também é bom para o cérebro. Se você tem a ferramenta de transporte ruim, o trabalho de transporte é prejudicado. Quando há inflamação, o colesterol é liberado e alguns ficam para trás, começando a construir a placa amiloide. Essa placa no cérebro sufoca e mata as células cerebrais, levando ao declínio cognitivo e ao Alzheimer. Mas se você fizer a engenharia reversa, passo 1, por que eu tinha inflamação no cérebro? Certo? Se isso não acontecesse, eu não precisaria me preocupar com qual versão desse gene que eu tinha, que só vem do pensamento centrado na doença, que é para onde vai o dinheiro da pesquisa, certo? Eu entendo. Então, o que causa a inflamação no cérebro? Você tem intestino permeável como eu tinha, que é por isso que eu tinha nevoeiro cerebral e depressão, toxinas saindo da parede do seu intestino, atravessando a barreira sangue-cérebro, causando inflamação no cérebro? Essa é uma grande causa. Você tem alto estresse e nível constante de cortisol, outra fonte de inflamação no cérebro. Precisa diminuir isso. Metabolicamente disfuncional. O que você está comendo? E o que sua genética única diz sobre sua capacidade de processar essas coisas? Algumas pessoas optam pelo veganismo. Algumas pessoas optam pela dieta cetogênica mesmo quando seus genes não permitem, o que pode levar a problemas de saúde. O quarto é o ambiental, provavelmente o grande subjacente que a maioria não percebe. Há um cavalheiro chamado Dr. Tom O'Brien, que é um dos pioneiros do movimento da medicina funcional. E ele fez algumas pesquisas na Califórnia e disse que 66% da demência na Califórnia é baseada no que as pessoas estão respirando. Uma hora no trânsito de Los Angeles causa tanta inflamação quanto fumar um maço de cigarros, certo? Quando você faz isso repetidamente, causa inflamação cerebral que só aumenta. A razão pela qual 80% dos casos de demência estão em mulheres é porque seus hormônios, que deveriam beneficiá-las, podem causar inflamação se você não estiver fazendo a atividade para a qual eles foram projetados. Algumas mulheres produzem estrogênios tóxicos que podem residir no cérebro e causar inflamação. Essas são as 5 coisas. Quando recebi os resultados do seu gene, se estivéssemos trabalhando naquela época, eu teria dito para deixar isso de lado. Não se preocupe, vamos focar nessas 5 coisas. Se preenchermos as lacunas nelas com o suplemento certo, removermos o hábito errado ou limparmos o ambiente, estaremos no caminho certo. Qualquer que seja a sua prioridade, não está acontecendo. Ninguém tem cérebro se você não tem inflamação cerebral agora. Por isso você não tem demência agora. Quando você envelhece, suas mitocôndrias e a energia no cérebro diminuem, afetando a capacidade de combater a inflamação, tornando-a uma doença da velhice. Ao analisar a biologia por trás do resultado final, você pode trabalhar em cada etapa e torná-la uma escolha. Você não precisa ter o que disseram que você precisa. Tem risco de ter. Então, todas essas predisposições ao câncer, predisposições a doenças cardíacas, são todas coisas que podem ser mitigadas até certo ponto. Então, há alguma verdade nas condições genéticas, certo? Isso é menos de 3% da saúde.
Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 90% dos 4,3 trilhões de dólares do orçamento de saúde dos Estados Unidos da América são gastos no gerenciamento de doenças crônicas. Coisas que são causadas, que não precisamos ter. Você não nasce com isso. Não está em você. Você causa isso? Sem culpa sua. Você não sabia o que era melhor? O que você comeu, respirou e as pessoas tóxicas ao seu redor causaram a inflamação que resultou na doença. Então, se podemos eliminar isso nos Estados Unidos, das 15 principais razões pelas quais as pessoas morrem, 14 estão enraizadas na inflamação. Então, se você não tem inflamação, quando qualquer parte do seu corpo que leva a qualquer doença, todas elas estão fora de questão, e então, de repente, você passa de uma, como você disse, essa expectativa de que você tem a sua primeira doença coronária aos 55, que é a média americana. Segundo aos 65 e você passa os últimos 15 anos de sua vida em tratamento, isso é o normal versus algumas pequenas alterações, e de repente você salta de 78 anos de expectativa de vida média para 90. Como eu não fumo, eu como limpo, eu me exercito 3 vezes por semana, e isso literalmente, a propósito, é o resultado de um estudo de Harvard. Eles estudaram um monte de pessoas com mais de 90 anos, e disseram que aqui estão as 5 coisas que eles não fumavam. Eles se exercitavam mais de 3 dias por semana, eles bebiam menos de 3 bebidas por semana, eles não eram obesos, e eles tinham uma dieta saudável de alimentos integrais. Era isso que os levava de 70 a 90 com boa saúde, não 78 em uma cama de hospital. Então, mesmo sem fazer um teste de DNA, quero dizer, se você apenas adotar essas 5 mudanças de estilo de vida, que parecem ser coisas simples e inteligentes, isso já vai resolver a maioria dos problemas na sua vida e a maioria das causas de inflamação, Que você remove as conveniências modernas que estão nos deixando doentes. Eu ia dizer que parece que toda a nossa vida é assim. É irônico porque tudo o que você acabou de mencionar é tão óbvio e tão fácil, mas toda a nossa vida e a vida da maioria das pessoas são comida ruim, ambiente estressante, e nós apenas passamos por isso todos os dias, eu acho. E eu acho que intuitivamente sempre pensamos, vou melhorar, sim, e vou ficar menos estressado, e vou trabalhar menos, e vou comer melhor, e vou fazer isso depois. Você colocou isso... adiar, certo? Sim. Para prevenir o Alzheimer nos seus 60 anos, você precisa começar a trabalhar na sua saúde quando tiver 35 anos, certo? Porque a doença crônica não é uma chave que se liga com o tempo, que seu corpo é capaz de combater e é resiliente nessa idade e pode diminuir. Então, de repente, a doença vence. E um último pensamento, o ponto final de tudo isso é, sim, adote hábitos saudáveis. A última coisa que as pessoas precisam saber é que algumas coisas que você acha que são saudáveis, que são boas para outra pessoa, são na verdade ruins para você. Esse é o fator X, onde você... Tem isso? Imposto sim. Sim. E é aí que está. É assim que você passa de 90 para 120. Se você olhar realmente nossas células inatas, o envelhecimento é a degradação do DNA. Então, danos, oxidação, desgaste ambiental, existem essas tampas em nosso DNA chamadas telômeros, que são como amortecedores de desgaste. Eles são fisicamente projetados para durar 120 anos. Então sabemos que nossas células são projetadas para durar 120 anos. É até onde deveríamos chegar. Medir esses pode indicar sua idade biológica. Sim, exatamente. Ok. Então é por isso que usamos isso para medições de idade biológica. Sabemos que eles devem durar até 120. Então, se já sabemos disso, sabemos que 120 é para o que estamos programados. E supostamente deve ser 120. E você vê isso, então estamos nos matando. Estamos tirando anos que já temos como um presente dado por Deus. Quando alguém diz, porque eu sei, não consigo me lembrar qual é a sua idade biológica versus a sua idade real, mas eu sei que você meio que reverteu o relógio na sua idade biológica, e eu sei que o Brian Johnson também está fazendo isso, assim como muitas dessas pessoas que buscam a longevidade estão tentando reverter a idade biológica, e podemos falar sobre isso porque é um tópico muito fascinante, e eu também quero saber quais são as coisas essenciais para fazer isso versus gastar 2 milhões de dólares por ano para fazer isso, porque há uma grande disparidade e acho que isso às vezes confunde as pessoas. Mas quando você olha para reverter sua idade biológica, qual é a sua idade biológica? Primeira parte dessa pergunta. E em segundo lugar, isso significa que você está reparando seus telômeros, ou você está, por exemplo, quando você reverte sua idade biológica, dizendo que você, em particular agora, eles estão programados para durar até 130 ou 140, é tecnicamente isso que você está fazendo. Então, o objetivo é, e você sabe que eu não estou aqui tentando viver para sempre, certo?
Eu acredito que há uma vida após a morte, eu vou para lá, certo? E eu só acredito que me foi dado este corpo em uma certa condição. Eu quero devolvê-lo na condição em que o recebi. Para mim, isso é uma forma de fazer um bom trabalho. Chame do que quiser, certo? E então é meio que ensinar todas essas coisas que eu aprendi para outras pessoas. Então, o que é a idade biológica? Sim, seu passaporte diz quantos anos você tem, certo? Internamente, seja a elasticidade do sistema cardiovascular, ou seja, quão maleável é esse tecido, a expressão genética, ou seja, como seus genes estão realmente se regulando e se expressando através de algo chamado metilação, que você pode medir este grande algoritmo complicado que te diz a sua idade biológica. Então, existe algo chamado envelhecimento glicano, que é, sabe, existem glicanos que literalmente estão, em resumo, cozinhando lentamente suas células e envelhecendo-as, certo? Então, quão cozido você está essencialmente? Os telômeros indicam o dano acumulado nas células ao longo da vida. No meu caso, reverter a idade foi um subproduto inesperado que só percebi após testar. 38 anos, quando 43 anos, 45 anos, 33 anos, o que se manteve nos últimos 3 anos. Então, novamente, não é intenção vã, é mais como o que é possível. Certo, o que podemos realmente fazer aqui para que eu possa ensinar outras pessoas que precisam de ajuda. Então, o objetivo todo aqui é que 120 parece ser muito possível. Você não precisa gastar 2 milhões de dólares por ano. O que você precisa fazer é entender as ameaças para você e então para o que você está preparado, certo? Vou dar um exemplo que ilustra como até o que você acha saudável pode te machucar. Isso ajudará a entender como os hábitos são a chave. Se você não precisa adicionar coisas, precisa remover o que não foi feito para você. Isso te levará a 120. Todas essas coisas que tentamos adicionar, mergulho frio, luz vermelha, que deveriam ser extensão da vida. Certo, passado. 120. Isso é. Sim, isso deveria ser como podemos ir mais longe, certo? Mas já temos isso em nós, então me dê um exemplo. Havia um jogador de tênis com quem eu estava trabalhando, nossa empresa, sabe, ele nos procurou, uma jogadora de nível aberto dos Estados Unidos da América, Wimbledon, certo? Que qualquer um conheceria o nome dela, e foi dito a ela, enquanto ainda jogava em Wimbledon, aberto dos Estados Unidos da América, que você precisa de um remédio para colesterol. Como um Lipitor, sim, uma estatina, certo? Como melhor treinamento, melhor comida, melhor... Por que eu teria isso, certo? Então foi quando eles o enviaram para nós pensando que deve haver algum problema genético. Vamos descobrir isso. Então mostramos a eles que não há problema genético, há genômica. Então aqui está a sua configuração, vamos mapeá-lo. E então, hábitos que não estavam alinhados com a maneira como ele foi mapeado, isso não precisava acontecer e, na verdade, poderia ser revertido. Então, suas mitocôndrias, cada uma de suas células tem mitocôndrias. Esta é uma ferramenta que sua célula usa para aproveitar o oxigênio que você acabou de respirar, a nutrição em sua corrente sanguínea para criar energia. Energia celular é a energia que você sente. Quando você usa oxigênio para produzi-la, algo chamado oxidante é gerado. Um oxidante é um radical livre que causa inflamação. E existe um caminho genético que é destinado a retirar isso do seu corpo, remover, limpar, assim como uma chaminé puxa a fumaça de uma lareira, certo? E se você não tem uma chaminé, e se sua genética está bloqueada e entupida como este cara estava, ele estava em um papel onde estava sob alto estresse oxidativo, correndo, treinando, treinando, consumindo muito oxigênio, o que significa mais oxidantes com um caminho genético que não remove os oxidantes, começando a causar inflamação. Agora olhamos para o lado do hardware. Existe um gene chamado 9p21, onde se você olhar para o sistema cardiovascular e examinar as artérias, o revestimento interno é chamado de endotélio. Então é essa membrana, que é o que o sangue realmente toca, certo? Essa membrana. Ele tinha a membrana de pior qualidade. Podemos prever isso geneticamente. Então, seu processo das mitocôndrias e do hardware. Então, onde esse mau processo de remoção de oxidantes causou a inflamação, primeiro foi neste mau hardware, certo? Começou a inflamar esse tecido. Assim como ocorre no cérebro, o corpo envia colesterol para reparar o tecido danificado. Quando o colesterol encontra o radical livre causador do dano inicial, ele também sofre danos. Ele também oxida. Há um efeito de roda livre dentro do seu corpo. E agora ele estava alimentando essa roda livre com o seu hábito de treinar demais.
Então, mostramos a ele duas coisas. Vamos fortalecer o endotélio. Certos nutrientes, se você os tomar por 6 meses, é como se tivesse a boa versão do gene. Resiliente, certo? Vamos fortalecer as mitocôndrias. Vamos adicionar nutrientes que compensam seus genes ruins e mudar seu treinamento para mais resistência, recuperação ativa, yoga e pilates. O pequeno estresse oxidativo durante o jogo não é mais um problema, sem necessidade de medicação. Em vez de acreditar que tem uma doença que precisa ser controlada por remédios, vamos desmontar as pequenas engrenagens que a causaram e começar a alimentá-las corretamente. O trabalho que você faz é fabuloso, mas não acho que muitas pessoas pensam dessa maneira ou refletem sobre as causas. Acredito que as pessoas apenas... Quero dizer, eu conheço muitas pessoas que sofrem por anos com essas inflamações, com esses problemas intestinais. Elas não têm ideia, estão tentando mudar sua dieta e não têm ideia do que fazer. E, novamente, o problema é que você vai online. Muitas pessoas atribuem seus problemas à dieta, o que é comum. Você pode tentar consertar isso, mas poucas pessoas realmente entendem o efeito que o ambiente e o estresse podem ter no seu corpo, como realmente compreender isso. E até eu estava ouvindo você com um Evan Carmichael, e você estava falando sobre algumas das roupas que você usa, e sobre os químicos eternos que entram no seu corpo. Então, se você fosse apenas listar, acho que é muito importante. As pessoas entendem a importância da comida e do processo de digestão pelas bactérias intestinais. No entanto, talvez seja necessário discutir alguns fatores ambientais que podem impactar negativamente a saúde, mas que muitas vezes são negligenciados. Eu diria que o grande é a EMF, então poluição eletrônica, certo? E estou dizendo isso enquanto estamos sentados em um estúdio, eu sei, mas é realmente o sinal. Então, o Wi-Fi e esses tipos de sinais. Então, EMF, os dados que temos que nos dizem que um celular é seguro não foram atualizados desde os anos 1980. Como era um celular nos anos 80? Certo? Era um tijolo? Era um tijolo? Não era um supercomputador 5G que agora sinaliza uma torre de celular 900 vezes por minuto, 15 vezes por segundo. É como se você estivesse fazendo 15 ligações por segundo no seu bolso. Os dados de segurança desses celulares dos anos 80 foram feitos para militares com mais de 1,93 metros de altura. 1,93 metros, certo? O que significa que seus crânios eram super grossos. Como você usa uma pessoa de 1,93 m como amostra de uma população? Com meus 1,88 m, sou o mais alto de Miami. Tipo, não é uma altura normal. É aqui que... Sabe, um estudo pode provar o que você quiser, certo? Se você quer levar isso ao mercado, sabe como montar um estudo. E agora, um crânio feminino com metade dessa espessura e um infantil com um quarto não podem lidar com nada do que está... E não foi atualizado desde os anos 80, então nem é a mesma coisa. O avatar errado foi usado no teste real, como se todos fôssemos escandinavos. Mas também a quantidade de radiação. É radiação? É radiação, força eletromotriz. Então, força eletromotriz. O perigo são essas ondas. A maioria das ondas é feita para atravessar seu corpo. Essas ficam presas, então é como qualquer outra toxina. Isso é como os químicos eternos que você obtém de roupas como as de moda rápida, mas apenas em uma forma digital, sim. Isso é comum atualmente, certo? Eles ficam presos, persistem e causam inflamação. É o bico, está em toda parte. Está literalmente em todo lugar. Então, alguma estratégia em torno, primeiro de tudo, higiene, certo? Como o que você faz quando está em casa e desliga o Wi-Fi quando está dormindo? Alguma estratégia em torno de neutralizar? Existem dispositivos que você pode conectar na parede que pegarão essa onda e permitirão que ela passe pelo seu corpo, certo? Existem até dados que você pode usar. Você já viu pessoas colocando adesivos em seus telefones e coisas? E o que esse objeto faz? Bem, ele literalmente neutraliza a onda para que ela não esteja te atingindo, mas passando por você. Essa simples coisa, sabe? A pesquisa que acabou de sair da Índia, e a Índia está pesquisando isso melhor do que qualquer um agora. Crianças agora. Nossos adolescentes atuais têm um aumento de 418% em câncer cerebral e tumores cerebrais. Então eles dizem que essas são as crianças que agora estão nos iPads por 10 anos, certo? Então só para saber que isso é um grande problema, eu diria que outro que está sob o radar e afeta agora os homens ainda mais do que nunca vimos, mas principalmente as mulheres, é toda a interrupção hormonal. Então tudo o que dissemos, os químicos, a comida, etc., não apenas a inflamação que causa da maneira que conhecemos,
mas como bagunça seu sistema hormonal. Então, o que eles fazem é que esses químicos que entram no seu corpo, digamos que você saiu e respirou alguns pesticidas, interrompendo o hormônio, quando o químico entra no seu corpo não reconhece o que é e assume que é estrogênio. Ele permite a utilização de uma estação de acoplamento de estrogênio, mas como não é estrogênio de fato, não há sinal hormonal. Assim, você não recebe o sinal para o trabalho que o estrogênio deveria realizar. E o estrogênio real que você está produzindo agora está fluindo livremente em sua corrente sanguínea, causando inflamação. É por isso que você vê como a testosterona Declínio em homens. é por isso que você está vendo todos esses memes. Compare um pátio de escola hoje com os anos 1950, toda essa disrupção hormonal. É por isso que você está vendo em mulheres, sabe, 80% de casos de demência e doenças autoimunes. As grandes condições estão atingindo as mulheres. Mulheres estão cada vez mais queixando-se de ansiedade e depressão. Certo, porque seus hormônios estão completamente bagunçados e eles não podem funcionar como deveriam, e sim, para os homens, eles não são mais homens, certo? E eu digo isso em termos de comportamento, humor, vitalidade, níveis de energia, libido, tônus muscular, gordura, rasgar, queimar gordura corporal, corpo diferente devido aos hormônios desregulados. Estão lá quando você olha para os fatores ambientais que impactam seus hormônios e sua saúde e bem-estar. Existem universais que, quero dizer, você mencionou alguns ali, mas existem outros universais que devemos considerar, além de, quero dizer, tenho certeza de que ninguém se expõe voluntariamente a pesticidas. Eles claramente não desejam isso. Todos estão se esforçando ao máximo. Existem outros fatores, além de dispositivos eletrônicos, que podem afetar nossos hormônios, como a comida que comemos e as roupas que usamos. Essas são boas práticas em geral, não específicas para cada indivíduo. Eu diria que são seus produtos de cuidado pessoal, todas essas fragrâncias. Um estudo recente da universidade na Bélgica mostrou que a qualidade do ar interno das casas americanas é 4 a 5 vezes pior do que a poluição externa. O que mudou é a soma de produtos como sabão, shampoo, condicionador, amaciante de roupas e protetor solar, cada um com seu conjunto único de químicos e fragrâncias, sendo estas últimas o real problema. Vivendo em uma caixa de drywall que não respira e com janelas fechadas, o efeito total acumulativo está além do tolerável. A Environmental Working Group, uma organização sem fins lucrativos, possui um site onde as pessoas podem aprender sobre o que devem jogar fora, pois certas coisas podem prejudicar lentamente a saúde quando somadas. O outro grande problema é o mofo. As pessoas não percebem que metade das casas americanas tem mofo atualmente. Independente de ver ou não, o mofo está no drywall e talvez nas telhas do teto das nossas escolas. Esses mofos que entram no corpo são eliminados de forma diferente pelas pessoas, devido a variações genéticas. Algumas eliminam bem, outras não. Se você está fazendo um trabalho ruim, terá novamente ansiedade, problemas intestinais, dor crônica e outros sintomas que geralmente não são atribuídos ao mofo. Todos eles são tratados como doenças isoladas, certo? Então, esses são alguns dos grandes problemas. Eu diria também, sabe, eu penso em hábitos que você normalmente não adotaria. Quando você olha para Okinawa, no Japão, uma das grandes coisas que eles apontam é o cérebro, e esta é uma das zonas azuis mais estudadas. E o que eles atribuem ou não atribuem o sucesso de sua longevidade é o que eles chamam de Ikigai. Ikigai é o sentido de propósito. O que significa que a avó nunca se torna apenas a avó. A avó sempre tem um papel na comunidade. A avó leva as crianças para a escola diariamente. O avô recolhe bitucas de cigarro para manter a comunidade limpa. A avó varre as folhas do ponto de ônibus para manter as roupas de todos limpas, senso de propósito. Nunca se aposente, nunca pare. E não necessariamente monetário, mas qual é o meu trabalho? Como estou entrelaçado neste tecido? Eles têm um senso de propósito, então seu cérebro constantemente diz ao corpo que precisa permanecer jovem. Preciso ser saudável. Isso é um fenômeno real. Eu sempre senti que quando as pessoas se aposentavam, elas declinavam, né? Mesmo sem entender toda a ciência por trás disso. Vi pessoas que trabalham a vida toda, se aposentam e morrem em 1 ano. Existem evidências científicas sobre a importância de ter um propósito e significado na vida. Não dá para ficar deitado numa praia bebendo Mai Tais dos 55 aos 80 anos. Sim, você verá pessoas idosas morrerem 1 ano após a morte do amor de suas vidas, certo? Porque o propósito se foi. Então o cérebro não sabe o que está acontecendo. O cérebro está dependendo dos seus pensamentos.
E quando eu digo pensamentos, as palavras conscientes em sua cabeça, você tem 40 milhões de coração, como células cerebrais, células neurais em seu coração. Você possui células neurais em um mini cérebro no intestino. Esse instinto que você sente é um tipo de pensamento comunicado ao cérebro pelo nervo vago. As emoções e as palavras que você sente em sua mente são formas de pensamento. O coração e o intestino não mentem, certo? Suas emoções e instintos são sempre honestos. Você está nesse caminho de propósito ou não? E se não estiver, pode estar sentado na praia à noite sentindo-se bem. Se você se sentir perdido, desconectado, sem relacionamentos saudáveis, o coração, o cérebro e o estômago não mentem. É isso que seu cérebro começa a receber. É como, ok, acho que terminei aqui, certo? Versus eu preciso continuar sentido de propósito. Isso afeta as mitocôndrias e a energia no cérebro, que tem a segunda maior densidade de mitocôndrias no corpo, depois do seu coração. Portanto, sinalizar o que chamamos de mitogênese, novas mitocôndrias, energia e resiliência depende de seus hábitos. Seu corpo lhe dará exatamente o que você pedir, seja isso necessário ou não. Falamos sobre como a comida que você come afeta a sua saúde e bem-estar, e as pessoas ainda entendem isso. Mas quão confiável é o corpo? Se eu iniciar uma dieta cetogênica e sentir um pouco mais de energia, quão confiável é essa sensação para determinar se a dieta é boa para mim? Aqui é onde muitas pessoas ficam presas. Sempre que você faz uma grande mudança na dieta, como cetogênica, vegana ou baixo carboidrato, todo mundo se sente ótimo nas primeiras semanas, certo? Boa parte do que você está fazendo é se limpar, cortar toda a bobagem. Assim, a inflamação diminui, a névoa cerebral desaparece e as articulações se sentem melhor se você tiver habilidade subótima para converter gordura em combustível devido ao gene APOA2 responsável por transformar gordura saturada em energia. Nas primeiras semanas, ainda se sentirá bem por estar entrando em cetose. No cérebro, o cérebro se sente tão bem acima de 6 a 8 semanas, você vai começar a ter névoa cerebral, seus hormônios vão começar a se desregular, você vai começar a sentir fadiga, você vai ter problemas de humor, mas você não vai culpar a dieta porque se sentiu tão bem nas 2 primeiras semanas, algo mais aconteceu, algo mais, e você vai acreditar que tenho ansiedade, tenho fadiga, tenho uma condição autoimune, é isso que um médico vai chamar, certo? E onde vemos isso mais é no veganismo. Odeio dizer isso, mas é verdade, certo? Onde a genética do que é necessário para realmente fazer as enzimas, para quebrar as proteínas vegetais, para ser capaz de usar espinafre como combustível, a maioria de nós não está indo bem aí, certo? A genética de ser capaz de realmente manter a diversidade do microbioma intestinal para comer esses alimentos, a maioria de nós, geneticamente, não está indo bem aí. Haveria um problema com aminoácidos incompletos também, sim. Então, se você não pode usar uma proteína, como você está construindo, e é aqui que você vê, sabe, algum tempo, alguns meses depois, como as mudanças no tom muscular, há uma aparência esquelética meio sugada acontecendo, certo? E então o que é? Você literalmente não tem a atividade de aminoácidos para se construir. Esses são blocos de construção, certo? Então, se você não pode converter a proteína usada como combustível, você está urinando e defecando, subutilizado, seu corpo vai lutar e sofrer. Geralmente leva cerca de 2 anos para alguém ficar realmente doente. Eu preciso disso e ninguém pode descobrir agora, eles não estão relacionando isso à dieta. De forma alguma, pois parece que todas essas doenças têm sintomas tão amplamente expressos agora que parecem ser diagnosticáveis. Então, nesse momento, onde eu aprendi isso primeiro? Há um oncologista na Califórnia com quem trabalhamos em casos únicos e raros de câncer de mama, onde a patologia é louca. Vamos descobrir isso, certo? E então, ela começou a lutar, certo? E uma coisa que ela recomenda a todos os pacientes com câncer de mama é se tornarem veganos, certo? Ela começou a lutar e nós não conseguíamos descobrir o motivo. Perguntei sobre sua dieta, mas ela se recusou a falar. Não queríamos insistir no assunto. Finalmente fomos lá. Eu disse que o dia em que você ficou doente foi quando se tornou vegana. Levou um tempo para chegar a essa conclusão. E você sabe, e ele está implementando isso em mais pessoas, estamos vendo essa reversão desses sintomas de doenças crônicas autoimunes, simplesmente porque eles não conseguem quebrar esses alimentos. Existe, quero dizer, sem entender algumas dessas circunstâncias únicas e quem eles são como pessoa, existe uma dieta que é uma espécie de melhor prática para todos,
Você mencionou alimentos integrais, mas existem outras partes dessa dieta que as pessoas deveriam considerar, como certa suplementação que é apenas para 99% da população, e isso é positivo. Se você é iniciante, comece com a dieta paleo. A dieta paleo é limpa e fornecerá os nutrientes necessários que poucas pessoas estão recebendo. Mas considere que, porque nosso solo é pulverizado em excesso, o solo está morto. A única coisa que falta, mesmo na melhor comida, são os minerais. Atualmente é difícil obter minerais dos alimentos. Sabe, a comida, a crença é que você é o que você come. De fato, você é o que você come, não é? A fruta extrai minerais das raízes da árvore e os coloca em um formato que você pode consumir. Se o solo está morto, você não recebe os minerais que deveria, mesmo que ainda possa obter açúcar e algumas vitaminas. É aqui que muitas pessoas estão lutando. Sem os minerais, o corpo humano se resume a uma poça de água, literalmente. E então há muito mais problemas de densidade óssea, mulheres com osteopenia. Agora estamos vendo muito mais homens que chegam aos 50 com osteopenia e osteoporose devido à falta de minerais. Então essa é a única coisa que eu acho que todos precisam adicionar como suplemento. Ótimo, eu quero falar sobre isso porque é realmente interessante quando o seu representante de relações públicas ou o seu representante de publicidade entrou em contato e ela estava tentando organizar este podcast, a tese do show era sobre como há uma química cerebral e marcadores genéticos para um empreendedorismo e desempenho de trabalho ótimos, e eu achei isso fascinante porque é sobre algumas das coisas que você fala. Eu já ouvi isso antes, nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas impactou sua jornada. Então você entendeu a química do seu cérebro e como isso impactou sua capacidade de ser um empreendedor. E eu quero aprender mais sobre isso. Então quero aprender como usar isso quando estiver contratando alguém, pois acho fascinante, mas ainda não sei como aplicar. Sim. Então esse foi um grande momento de revelação para nós, porque tudo o que eu fiz, acho que é por isso que precisava de alguém de fora, entrando, fazendo as perguntas certas, que não tinha uma ideia predefinida do que era genética. Para mim, tratava-se de resolver problemas. Como posso usar isso para resolvê-los? Um dos problemas era que eu estava doente, mas o segundo é relações ruins no local de trabalho. Esse era outro problema, a ponto de um dos meus cofundadores ser encontrado chorando em um canto e nós nos perguntando o que estava acontecendo. Atrito. Então, o que eu aprendi foi que os neuroquímicos do cérebro, eles determinam o seu comportamento. Existem genes específicos que determinam a produção, a ativação e duração deles. Isso afeta sua percepção e comportamento. Por exemplo, existe um gene chamado DRD2 que determina a efetividade da ligação da dopamina. A dopamina é liberada para permitir que você sinta satisfação e prazer, seja ao comer uma boa comida, assinar um contrato ou fazer um acordo. Ao rolar o seu telefone, você também está recebendo dopamina. E é assim que esses produtos problemáticos funcionam e te mantém viciado, mas essa dose de dopamina. Há outro gene que produz uma proteína que remove a dopamina da sua cabeça, pois eventualmente você precisa retornar ao seu estado de base padrão. Esse gene DRD2 tem a pior versão, e a proteína a melhor. Na pior versão, sinto bem aqui embaixo, a intensidade é baixa e a proteína é rápida, se livrando disso rapidamente. Então, não consigo obter satisfação. Estou programado para isso, e a resposta acadêmica é que estou programado para a depressão, mas estou deprimido. Agora não, eu já estive, certo? Também é como se você estivesse programado para o vício, mas não viciado em nada. Eu já estive assim, certo? O que a academia não diz é que você está programado para o sucesso. Isso é o que chamamos de genética guerreira. Estou programado para liderar a tribo e lutar contra qualquer coisa devido ao ritmo acelerado do meu cérebro e ao alto nível de risco que assumo. Certo? Eu sou o guerreiro. Um dos meus cofundadores tinha o perfil exatamente oposto, a máxima expressão de dopamina e a eliminação mais lenta possível. Nós dois estamos nos extremos. E então para ele, uma palavra para descrevê-lo: contente. As coisas estão boas. Não preciso disso. Estou sempre satisfeito. Em uma reunião comigo, é como uma lista de 10 coisas com alta ansiedade, cheio de micronotas e nuances. Para ele, é como sim, me dê a lista, sem problemas. E então ele começa a planejar as férias e conversar com os amigos, sem vontade de terminar. Mas aquela uma ou duas coisas que lhe dão uma sensação elevada de recompensa, que ele não está acostumado a sentir porque ele está apenas meio contente, ele acaba exagerando e não consegue parar porque a liberação é muito lenta, certo?
Então, o que aprendemos é que ele é o especialista, ele é o cara que precisa ir descobrir e exagerar e fazer um trabalho de alta qualidade e eu sou o cara da execução, me dê apenas arrase com qualquer desafio que temos e fazer acontecer, certo? E agora, onde costumávamos ter atrito, temos essa bela relação simbiótica em que sabemos o que devemos fazer e eu posso continuar falando sobre o cérebro o dia todo. E como os neuroquímicos moldam nossa identidade e comportamento. Quando você faz esses testes, pode, sem nem mesmo conhecer a pessoa, descrever com bastante precisão exatamente como ela funciona. Sim, eu faria esse trabalho com... Então agora, estou trabalhando com um diretor de operações de uma marca global, como uma empresa do tipo com mais de 50 mil funcionários, certo? Para isso, quem é você? Porque você é bom no seu trabalho e de quem precisa ao seu redor para o que você não é bom. E quem deveria ser o diretor executivo, diretor financeiro e outros, porque há atrito. Imagine o que acontece quando todos fazem o trabalho para o qual estão geneticamente programados, versus fazer algo oposto ao seu instinto, como o meu cofundador estava fazendo. Você começa a usar palavras como ansiedade, depressão, esgotamento. O esgotamento foi um dos meus grandes problemas, é por isso que eu estava doente, porque é fácil para mim assumir tanto, meu cérebro não tem desafio, meu corpo não consegue acompanhar. Eu estava me deixando doente com cortisol, mas agora aprendi a estruturar meus dias para não me prejudicar. Se eu estou tentando contratar pessoas, não posso fazer testes genéticos em cada funcionário para descobrir para onde estão indo. Talvez sejam bons, mas existem tantas diferenças. Estruturas para a contratação, e como existem perfis de DISC, e quero dizer, existem várias maneiras diferentes. Alguma delas é precisa o suficiente para encontrar algum nível de insight sobre sua genética ou como eles são programados, o que é bom, o que é perda de tempo. A única diferença entre todas essas coisas e a genética é que o DNA não mente, certo? A percepção de alguém sobre uma pergunta em um formulário e sua honestidade ao respondê-la. Se eles são propensos à ansiedade, a resposta que você pode obter é um pouco diferente. Se eles são propensos a um pensamento cerebral intelectual profundo, a resposta que você pode obter é mais do que precisa ser. Se eles são como eu, eles podem passar por isso um pouco rápido demais, certo? Então essas coisas funcionam. Na verdade, há uma empresa com a qual estou trabalhando agora que faz um trabalho realmente bom. Estou tentando pegar insights genéticos e mesclá-los com o que eles fazem. Eles meio que fazem um coaching de alto nível 1 a 1, muito caro, então não é para a massa, né? A maioria das pessoas não ouviu falar, mas realmente funciona. Então estamos juntando tudo para que a biologia combine com o que eles aprenderam sobre o comportamento. Mas então eles funcionam, a lacuna é 99% preciso ou mais perto de 90%, porque você não pode controlar como alguém percebe o... E quando você recebe esses resultados de volta e entende mais ou menos o melhor papel para você ou como deveria operar, certo? Isso significa que, devido ao perfil de risco, algumas pessoas deveriam apenas trabalhar em empresas, algumas nunca deveriam empreender e outras estão destinadas a serem empreendedoras. Sim, tudo isso é muito válido e eu posso te dizer. Então eu apresento masterclasses, né, certo? Pessoas trazem seu DNA, com grupos de 50 a 100 indivíduos. Passamos um dia inteiro analisando minuciosamente cada aspecto do genoma. Um dos nossos jogos é eu analisar seu humor e comportamento para dizer em qual trabalho você se daria bem. E geralmente acaba sendo isso, certo? Você está programado para ser uma enfermeira ou professora porque é muito confiável e dependente, você não busca recompensas, mas também não está tentando exagerar no trabalho. Você vai fazer o que precisa ser feito. Então você vai fazer um trabalho que é meio independente, certo? Não há chefe te supervisionando. Mas você também não é um empreendedor construindo algo a partir disso. É exatamente isso que eu faço. E isso continua acontecendo repetidamente. Então o DNA não mente e nossa capacidade de interpretá-lo agora. Porque eu já me encontrei com milhares de pessoas, desde gestores de fundos bilionários até mães que ficam em casa. Todo mundo, certo? Sabemos o que tudo isso significa, então não minta. Posso dizer mais sobre você do que você mesmo sabe, certo? Não preciso te encontrar para descrever sua personalidade e te dizer onde está. Há todos esses momentos de revelação. Por isso agora eu entendo. Eu acho que não é para promover o produto, mas se alguém está tentando descobrir por que há essa discórdia em sua vida e eles não estão felizes com onde estão, essa é uma ótima maneira de descobrir no que você deveria estar se envolvendo. Sim, em termos de que somos destinados a ser felizes, somos destinados a ser bem-sucedidos, somos destinados a prosperar. Isso ocorre quando você faz algo para o qual não está pronto. Eu e meu sócio estávamos lá.
E este é o trabalho que fazemos. Se você descobrir que todas essas coisas que te fazem sentir mal são, na verdade, seu superpoder genético, elas são a coisa que você deveria estar usando como uma ferramenta que agora está no contexto errado. Vou te dar outro exemplo simples. Você sabia que trabalhamos com os Navy SEALs? Nesse trabalho, a pergunta é: por que, com o mesmo treinamento, comida e tudo, alguns têm transtorno de estresse pós-traumático e outros não? Eu disse que a resposta está na pergunta. Eles não são as mesmas pessoas. A neurologia deles é diferente. Mostramos que um membro arrancado ou uma bomba explodindo, um estímulo impactante que poderia igualar a um trauma negativo, faz o corpo se apegar a isso para lembrar de não cometer o mesmo erro novamente. É assim que nossos genes funcionam, certo? A resposta da adrenalina após um estímulo impactante é única para cada um de nós. Alguns regulam a adrenalina de forma muito eficiente quando experimentamos algo impactante. A impressão que recebemos serve para garantir nossa proteção, sendo esse o propósito biológico da impressão. Para algumas pessoas que não regulam bem a adrenalina, a impressão é emocional. Eles não só lembram da informação, mas também de como se sentiram. Na próxima vez que algo os lembra disso, eles sentem como se estivesse acontecendo novamente. A adrenalina é muito poderosa, e isso é transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, existem genes relacionados à neuroplasticidade, que determina a eficácia do desenvolvimento cerebral. Sempre que você aprende uma nova habilidade, conceito ou crença, precisa de um novo hardware no cérebro para processar essa nova informação. O fator neurotrófico derivado do cérebro determina a eficácia na construção de neurônios. Se você não faz um bom trabalho e está passando por um momento de estímulo impactante, você não tem os neurônios para processá-lo. Há um cara já fugindo, planejando o que fazer a seguir, e há outro cara chocado, paralisado de medo, certo? Ainda processando, o que significa que essa experiência tem muito peso e significado, certo? Há diferença entre ter um trauma comum e um trauma significativo. Esse último pode exigir medicação. Se eu tivesse acesso ao DNA dessas pessoas antes, poderia ter evitado enviar quem não deveria ir. A solução seria não enviá-las ou suplementar para preencher as lacunas. Genes quebrados precisam ser bloqueados, removendo o que machuca ou adicionando apoio à biologia. Ambas as abordagens funcionam. Se aplica literalmente. Não há circunstância em que não estamos testando para lhe dar uma visão melhor de quem você é. Como outro exemplo da sua própria vida, você testou o DNA dos seus próprios filhos e isso influenciou o seu estilo de parentalidade. Então, me guie sobre como você educa de maneira diferente, agora que você sabe como são seus filhos. Então, eles não são programados da mesma maneira, certo? Mesmo sendo meus filhos, eles não são programados da mesma maneira. Um deles, me disseram que ele tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Um professor muito específico, disse que ele tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Eu estava tipo, ok, vamos desmontar um pouco essa bobagem, certo? E então eu olhei para quem é o professor, você não é o pai para mexer quando está diagnosticando seu filho. Então, literalmente me dizendo para levar esse garoto ao médico para conseguir medicação, era para onde estava sendo empurrado. Então, o que eu descobri? Então, eu não estava procurando por transtorno do déficit de atenção com hiperatividade no DNA dele, eu estava procurando novamente pelo contexto, o ambiente, todas essas coisas, e eu estava apenas procurando pelo que estava quebrado na biologia que estava gritando bandeira vermelha, e como isso iguala o problema que ele está descrevendo, ou ela estava descrevendo, a professora. Então, o que eu encontrei foi a atividade da amilase, essa enzima que seu corpo precisa para quebrar amidos. Ele fez o pior trabalho, a habilidade de usar amido e carboidratos como combustível, horrível para ele. TCF702, como regula sua resposta à insulina. Então, ele faz um péssimo trabalho de quebrar carboidratos e amidos. Ele tem a pior possível genética de regulação de insulina. E essa era a professora, logo após o almoço, certo? Logo depois que ele acabou de comer sua comida tradicional do sul da Ásia, ou a tigela de arroz, em um karma, como um coma, literalmente coma, de carboidratos, certo? E então ele desistiu. Não era que ele não conseguia prestar atenção, ele estava literalmente em um coma, certo? Ele não estava lá. Agora, outros professores começaram a concordar com isso, que ele tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Uma vez que você ouve, você começa a procurar por isso. Então, interessante como isso funciona. Então, o que eu procuro, então, é o que poderia ser o comportamento dele, que até mesmo 1% apontaria para eles, vendo algo que eles concordam. Então, serotonina é um neuroquímico que regula o humor, permite que você se comporte de maneira adequada
para o que quer que esteja acontecendo, certo? Ele tem uma má regulação da serotonina. Então ele realmente não consegue gerenciar seu comportamento e seu humor igual ao nível de estímulo, ele é mais instável, certo? E o mecanismo disso é que a serotonina permite que seu cérebro priorize estímulos. Aqui está tudo o que está acontecendo, posso me concentrar em você agora? Estou distraído pela câmera ou pela luz ou qualquer coisa, certo? Então aqui a serotonina está desregulada, o que significa que quando ele está na sala de aula, não é que ele tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e não consegue prestar atenção, é que ele tem hiperatenção e está percebendo tudo que seu professor nem mesmo sabe que está acontecendo, certo? Quando o professor diz que está escrevendo isso no quadro negro e usa uma fonte diferente ou uma letra diferente ou uma coisa diferente que eles não usaram, ele também está lendo isso. É como, por que você fez isso? Eles estão tipo, por que você não consegue prestar atenção? Tipo, eu estou, mas você não está prestando atenção no que está escrevendo, certo? Então ele está vendo o mundo em um nível de detalhe mais alto, e isso é equiparado ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e o que é olhar para os melhores advogados, os melhores auditores forenses, os melhores gestores de hedge funds que precisam ver cada pequena coisa e não cometer um erro. É assim que eles são programados. E então, o que o sistema de saúde fará é apenas medicar, medicar. Então, quando você dá a alguém como uma pessoa, seu filho está em uma situação e dá a eles Adderall, o que isso realmente está fazendo? Porque não está resolvendo o problema real de forma alguma, é apenas um grande paliativo, certo? Sim. Isso suprime seu superpoder, que é a sua capacidade de ver o mundo com mais detalhes. Ele não foi feito para operar nesse nível intermediário. São duas coisas: ensinar a criança, a si mesmo ou a quem for, como você é programado. Posso dizer por experiência que apenas a consciência de saber como você é programado e voltar para o mesmo contexto faz você começar a perceber isso. Sim. Então você começa a ver o oposto nos outros. Assim, o atrito desaparece porque agora você sabe como lidar e se comunicar com eles. E você tem esse empoderamento. Isso é metade disso. Na outra metade do tempo, dou a ele um suplemento ou adapto sua dieta. Existe algo chamado 5-hidroxitriptofano que regula a serotonina. Sim, você já ouviu falar, certo? Isso permite que você aumente a serotonina, o que pode ajudar em situações como dia de prova ou com um novo professor. Ok, ele vai tomar um pouco de 5-hidroxitriptofano. Quando se fala em suplementação, é interessante porque sempre pensei que tinha efeitos a longo prazo. Se você suplementar por 6 meses em um certo nível, obviamente vai fazer algumas mudanças e vai te deixar um pouco mais saudável, seja lá o que você está tentando alcançar. Então você está dizendo que mesmo em um período de 24 horas, a suplementação pode ter um impacto tão dramático? Depende do que você está trabalhando. Neuroquímicos agem instantaneamente. E da mesma forma desaparece instantaneamente, não é? Você não está curando nada. O que você está fazendo é que eu não faço um bom trabalho de ligação da serotonina. Meus receptores não funcionam. É a sua genética. Posso adicionar mais serotonina, aumentando a ligação. Mas assim que isso se vai, você volta a ser quem era. Não há uma solução permanente que vá se acumular ao suplementar por 5 anos. A solução definitiva é descobrir seu superpoder e ser autêntico, não é? Preciso tirar férias, jantar no Natal e relaxar. É quando posso, temporariamente, estar onde quero. Mas existem outras áreas onde sim, se você quer reparar seu endotélio ou sua inflamação, isso levará meses e meses e meses. Então depende para que você está suplementando. Entendido. Estou curioso, pois estamos falando sobre seus filhos e você já os teve vivendo neste mundo. Então, não estamos falando sobre edição genética neste nível, mas isso será possível eventualmente? A edição de genes funciona atualmente. No entanto, a permissão para consertar o que sabemos ainda não é permitida. Então, existe um protocolo de edição de genes que a Administração de Alimentos e Medicamentos permitiu e é para reparar um problema ocular, uma doença ocular que é geneticamente determinada e funciona, certo? E em que estágio eles fazem isso? Então, pode ser feito em qualquer estágio, pois agora a questão é se o hardware está danificado. Esse é um problema diferente para resolver, certo? Então, até onde isso progrediu? Em termos de parar o fogo que está alimentando isso, que é o gene quebrado, que está comunicando o sinal errado, que você pode editar e mudar. Agora, o que estamos vendo, mais em vez de editar, porque a administração de alimentos e medicamentos, e apenas como você leva bem a questão local do olho sem problema, como você faz suas 50 trilhões de células para receberem todos esse sinal e fazerem uma mudança todas instantaneamente ao mesmo tempo, é onde estamos um pouco presos. Então, em vez disso, o que estamos vendo são terapias genéticas, que em vez de editar o gene, há um sinal, uma proteína em seu corpo que está mudando a maneira como o gene opera. Meio que, se eu tomar o suplemento, eu mudo o nível, mas
Se eu parar de tomar suplementos, o suplemento para, então essa terapia genética dura como 2 anos, o sinal apenas continua indo e indo por 2 anos. Terapias genéticas para anti-envelhecimento e longevidade estão ganhando popularidade. O Goldman Sachs prevê que até 2030 essa indústria valerá mais de 4 trilhões, superando todo o setor de saúde atual. Injeções para tratar Alzheimer e doenças cardiovasculares estão no horizonte. A edição de genes pode ser feita em qualquer ponto, permitindo cortar, remover e conectar genes. Pensava-se que seria possível manipular os genes de uma criança antes do nascimento, escolhendo os atributos desejados, mas a edição genética vai além disso. Sim, então quanto mais cedo você começar, melhor para prevenir doenças. Então é para onde vai com certeza, certo? Mas mesmo para você e eu sentados aqui, você tem essa preocupação com o Alzheimer. Corta o gene, tira ele, certo? Mas mesmo assim, se você fizer tudo errado, ainda vai causar a inflamação cerebral. O que estamos dizendo é que agora você tem menos, você tem a proteção que não tinha antes, então seu corpo é capaz de lutar contra isso, mas se você fizer tudo errado, ainda vai causá-lo, sim, certo? Então o estilo de vida e o ambiente nunca estarão fora da mistura. Quando você ouve tudo isso, faz muito sentido e eu posso ver como isso pode ser super valioso para as pessoas, mas quando você fala sobre prevenção e você fala sobre edição de genes para eliminar o risco de desenvolver doenças crônicas, você ainda precisa lidar com um sistema de saúde focado no tratamento de doentes. Então, qual é a estratégia mesmo para você, como alguém que está construindo um negócio neste espaço, para reformular todo o sistema de saúde e todo o complexo industrial, farmacêutico, médico, contra o qual você está lutando? Quero dizer, eu ouvi falar de pessoas agora em turismo médico, não para cirurgia estética, mas indo para o Panamá, para células-tronco e coisas do tipo. Essas são coisas muito populares, porque parece que os Estados Unidos da América estão muito atrasados e também o dinheiro não está focado em melhorar e prevenir e todas as coisas sobre as quais você está falando. Então, quais são seus pensamentos sobre onde o futuro dos Estados Unidos da América, a saúde está indo? Como removemos esses incumbentes? Não é tanto que os Estados Unidos da América estão atrasados. É que a administração de alimentos e medicamentos está realmente à frente em se livrar de coisas que funcionam, certo? Com 18 mil funcionários, o que exatamente eles fazem? Todo mundo está doente. O que eles fazem é visível no resultado. Certifique-se de que as coisas continuem do jeito que estão. Peptídeos estão se tornando cada vez mais populares. É um tratamento simples e fácil de seguir. E é lá que estamos sentados na Flórida. Clínicas estão sendo invadidas pelo Federal Bureau of Investigation e sendo fechadas porque estão usando peptídeos porque eles funcionam. Esse é o problema, certo? Então sim, você vai para o Panamá, vai para a Colômbia, vai para onde quiser fazer esses tratamentos regenerativos. O que estamos vendo agora é muita pressão pós-coronavírus. As pessoas costumavam dizer que seu seguro não cobria isso, certo? Você está preso no sistema, ninguém se importa mais. As pessoas estão pagando do próprio bolso pela medicina funcional. Agora existem 40 mil médicos dessa área nos Estados Unidos. Esse movimento está crescendo porque as pessoas não se importam se o seguro cobre ou não. Desculpe, eu vou ficar preso neste sistema de cuidados para os doentes. Provavelmente algo como um canadense, sim, quero dizer, vindo para cá e tentando descobrir a interferência dos Estados Unidos da América de qualquer maneira. Eu quero dizer, eu estava pagando, acho que no ano passado, este ano nós pagamos toda vez que ele foi para uma consulta, porque no ano passado eu gastei 12 mil e toda vez que eu fui a um médico eu ainda paguei algo. Não tive tantas coisas acontecendo comigo, então decidi investir meu dinheiro em outro lugar, na minha saúde. Tipo, eu não sei, vou contratar um personal trainer, conseguir um chefe para vir a casa por 12 mil. Tudo bem, se Deus quiser, você não terá um ataque cardíaco ou será atropelado por um carro. Além disso, é extremamente caro, complicado e você nunca sabe exatamente o que está comprando. Sou canadense e pergunto aos meus amigos americanos se eles entendem o que realmente recebem com seu seguro e metade deles diz que não. É um sistema realmente fodido, muito fodido. O seguro não é o que pensamos que é. Seguro é a administração do seu plano de saúde, então eles lucram com tudo que você faz. Então também é o desejo deles que você menciona. Então, para onde está indo? Esses caras sabem que o avanço da tecnologia é inevitável. Muitas pessoas estão falando sobre isso e você não pode bloquear o podcast, sabe? Está acontecendo, então eles estão pegando as coisas e estão tornando parte do sistema deles.
Por exemplo, se existe uma empresa chamada Designs for Health que provavelmente é a principal empresa de suplementos que os médicos de medicina funcional usam. Com a doença de Lyme, os suplementos da Designs for Health são sempre a primeira escolha devido à sua complexidade. Acabou de ser comprada, mas acho que foi pela Glaxo. Uma das grandes empresas farmacêuticas, não porque e a primeira ameaça é, vai mudar tudo ou não. Eles estão realmente tentando estudar isso, tipo, o que são esses, o que esses caras sabem sobre doença que nós não sabemos porque nunca nos preocupamos em estudar a causa raiz. E eventualmente você vai ver que vai haver pílulas de causa raiz, certo? Eles não vão mudar seu modelo, eles apenas sabem que há muita pressão. Então, em vez de competir com esses caras, vamos nos tornar eles. Sim, é bom que haja pressão, pois não acho que seja interessante. Todos nós encontramos maneiras de viver mais, mas não estamos vivendo mais com boa saúde. Ótimo. Você vive até os 80, 85. E quero dizer, estamos falando como minha família tem. Acho que meu avô era... Ele faleceu aos 97. Minha avó tem cerca de 96 agora e ainda está bem. Mas se você olhar até para o centro da América, quero dizer, as pessoas não estão vivendo até os 70 e 80 anos, segundo as estatísticas que não sei de cabeça. Eu acho que há algumas partes dos Estados Unidos da América onde as pessoas estão morrendo. Sim, existem muitos bolsões, como se você olhar para esta área chamada Beco do Câncer, que é onde toda a produção de petróleo acontece no sul, as taxas de câncer, acho que 4 a 6 vezes, dependendo do tipo de câncer. Redução de 10 anos na expectativa de vida. Então sabemos que é por causa da exposição química. Sabemos o que está causando isso, certo? Então, na medida em que você adiciona isso, tira 10 anos, o que você pode fazer para conseguir outros 10 anos é tão simples, certo? Para entender quais testes são fundamentais ao iniciar essa jornada de descoberta, é preciso cautela, pois diferentes pessoas recomendarão diversos exames com informações variadas. É essencial discernir o que é confiável e o que não é, especialmente ao se afastar da medicina tradicional e dialogar com um médico sobre o assunto. Preciso encontrar pessoas online, que droga. O que é bom, o que não é. Então eu diria, de quem está vindo, isso é extremamente importante, certo? Não estou me referindo à empresa. O fornecedor, um bom médico de medicina funcional, pode ser encontrado através do Instituto de Medicina Funcional, Instituto de Medicina Funcional. Se alguém se formou lá, você sabe que eles são competentes, certo? O FDN, acho que a rede de diagnóstico funcional e a comércio, clínicos que foram treinados por eles. Se você sabe que eles vieram de um desses dois lugares, sabem o que estão fazendo quando se trata de trabalho de laboratório e não estão atirando no escuro. Normalmente há poucos laboratórios usados, há laboratórios vibrantes, grandes planícies e algumas empresas de laboratório funcional que todos os médicos de medicina funcional usam porque vão te dar os dados necessários. Ir para o laboratório está longe de aprender o que seu corpo está realmente fazendo, mas diria que é mais sobre quem fez isso. Instituto de Medicina Funcional, Fundação de Medicina, essas pessoas sabem o que estão fazendo. Explique o processo pelo qual alguém passa ao se conectar com você, os testes realizados e como você auxilia no aconselhamento e na compreensão dos resultados. O que eu devo fazer agora? Por causa das pessoas me pedindo para fazer isso repetidamente, eu tenho alguns clientes que estão em retenção, certo? Então eu sou chamado de atleta profissional, caras do tipo celebridade, e é assim que eu os gerencio, mas por causa disso eu construí uma masterclass que permite as pessoas passarem um dia inteiro comigo. E cada um dos meus objetivos é 3 coisas. Vamos identificar cada bandeira vermelha em seu DNA, tudo o que você precisa saber. Vamos identificar todas as recomendações para essas coisas, seu guia, certo? Vamos ensinar você a interpretar seu DNA, para que você nunca precise me fazer outra pergunta, porque se eu puder ensinar você o que está dizendo versus a coisa médica típica de toda vez que você precisa de ajuda, você tem que me ligar novamente, certo? Seu DNA não muda. Essa é a diferença entre isso e todos os outros exames laboratoriais que você vai fazer. O DNA com o qual você nasce é o DNA com o qual você morre. Então, uma vez que você entenda o que ele está te dizendo, são apenas perguntas diferentes que você precisa fazer. Estou na fase de fertilidade, estou na fase da menopausa, mesmo DNA, problemas diferentes para resolver, certo? E uma vez que você aprenda o que ele está te dizendo sobre sua biologia, você sempre estará fazendo a escolha certa. E imagine o que aconteceria com sua saúde e sua expectativa de vida se você sempre fizesse a escolha certa. É isso que eu faço. Se alguém quer apenas fazer um teste e se auto-atender,
Tudo bem, mas se querem ir mais fundo, há muitas coisas que a administração de alimentos e medicamentos não me permite dizer em um relatório. Por isso, organizamos masterclasses, onde podemos falar com as pessoas sobre seu ambiente, estresse e realmente entrar no cerne de suas questões pessoais. Então, sim, uma coisa única para realmente entender como seu corpo funciona, para que tudo o mais que você está fazendo, desde seus suplementos até seus exames de sangue, você sempre faça corretamente. E isso vai impactar seu desempenho cognitivo, seu desempenho no trabalho, sua fertilidade, seus níveis hormonais, como não há, quais resfriados e vírus você pega. Portanto, cada aspecto da sua vida pode ser afetado por isso. Quando você faz esses tipos de testes, a maioria das coisas que você descobre pode ser corrigida, suplementada, otimizada. Existem coisas que você não pode Consertar? Doenças genéticas como a anemia falciforme são condições com as quais a pessoa nasce e carrega por toda a vida. E é aí que aguardamos as terapias genéticas. Não posso te dizer, ainda estou aprendendo e continuo aprendendo. Este ano, aprendi algo importante enquanto trabalhava com um famoso guitarrista que todos conhecem e que agora tem Parkinson. Tive que dizer a ele que não podia ajudá-lo, pois o Parkinson é uma condição genética. Comecei a investigar, pensando em como poderia ajudá-lo. E encontrei esses dados em torno desta base militar na Carolina do Norte, onde os veteranos dessa base têm um risco 30 vezes maior de ter Parkinson. Se é uma condição genética, comecei a investigar o porquê disso. Descobri que a água que eles bebiam continha um químico eterno chamado tricloroetileno, proveniente de derramamento agrícola, causando inflamação cerebral. Então comecei a pesquisar onde mais eu poderia encontrar isso. Então eu vi em agricultores que há 13 mil agricultores agora que estão processando a Chevron em uma ação coletiva porque todos eles têm Parkinson por causa desse químico chamado paraquat, que é usado em feijões, lentilhas, nozes, legumes, esse tipo de coisa. Como proteínas vegetais veganas, certo? Mata toda a vegetação para que a própria colheita possa prosperar. E eles têm essa doença neurodegenerativa que se parece e se comporta como Parkinson, porém é causada por pobre habilidade genética para lidar com esse químico. Então, eu diria que condições genéticas não podem ser ajudadas, mas, mesmo assim, estamos descobrindo que a maioria das pessoas que pensam que tem uma condição genética nem mesmo a tem. Um último ponto sobre isso, havia uma senhora com quem eu estava lidando em Toronto, de onde somos, certo? Diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, tomando medicação para a esclerose lateral amiotrófica, e ela passou pelo nosso programa para dizer: "Você pode apenas me dar a melhor qualidade de vida que eu posso ter? Eu não posso consertar essa esclerose lateral amiotrófica, eu sei, mas deixe-me tentar." Então, a ponto de seu marido ter que carregá-la escada acima para levá-la para a cama todos os dias. Olhamos mais a fundo e vimos um grande alerta vermelho em seu DNA. Há um processo chamado glucuronidação, que é o que seu corpo usa para remover mofo e ela está sem o gene, certo? Então eu disse: "Podemos fazer um teste de mofo?" Ela disse: "Claro, aflatoxina, todos os tipos de toxinas em seu corpo por mofo, por esporos de mofo, certo?" Então ela falou sobre uma reforma que fez alguns anos antes, certo? E esporos sendo liberados de debaixo do armário da cozinha, seja lá o que for. Então nós a desintoxicamos do mofo e ela está subindo as escadas, não tem mais esclerose lateral amiotrófica, certo? Então alguém acredita que todos os sintomas são iguais. É como se não houvesse outra maneira de descrever ou explicar isso no nível médico, tomando medicação que não está realmente funcionando. Então, não podemos consertar condições genéticas, mas com tudo o que está acontecendo em seu ambiente. 144 mil químicos foram adicionados à humanidade desde os anos 70. Então as pessoas estão lutando com coisas que elas pensam que têm, mas elas nem mesmo têm. Então até mesmo essas podem ser consertadas. Você sabe que é. Concordo, né? Muitas pessoas vivem com condições genéticas e foram diagnosticadas erroneamente, não estando realmente doentes, e acabam vivendo a vida inteira dessa maneira, como você mencionou. Nós fizemos uma pesquisa sobre esclerose múltipla, certo? E o que descobrimos neste estudo em que estamos trabalhando é que acredito que 26 das mulheres que foram inscritas foram diagnosticadas erroneamente. Elas apenas produziam hormônios tóxicos que causavam a inflamação responsável pela mesma sintomatologia. E seus hábitos de uso de protetor solar, sabonete, shampoo e cosméticos químicos sobrecarregavam seu sistema hormonal, causando os mesmos sintomas. Eles tiveram que ser diagnosticados com algo aparentemente MS. É MS, certo? Você disse, acho que no começo, né, que menos de 3% de... Os marcadores nesses testes são insolúveis. Mas, obviamente, quando você compara isso com a população média, a quantidade de pessoas que têm essas doenças crônicas é muito mais do que 3%.
Então há uma enorme discrepância aí. E isso é um sintoma de cuidados com a doença, de um sistema de saúde mal construído. O número real é 90%. Então 90% do orçamento de saúde é gasto em doenças crônicas, certo? Então você tem o bem que... Coisa sobre incentivos também. Sim, sim. Sim. Sim, e então você tem que pensar apenas nessa coisa simples, que nos Estados Unidos o gasto médio com saúde por indivíduo é de $14.000 por ano. Na UE é algo como 5, e na Costa Rica é $900. E os costarriquenhos são muito mais saudáveis do que os americanos. Você tem um império mais rico que já existiu, que também é o mais doente. Nunca houve uma nação, nenhum império, que seja tão doente quanto os Estados Unidos? Quer dizer, passamos por muita coisa. Que palavras finais de sabedoria ou algo que eu não perguntei, mas deveria, você gostaria de deixar para o público? Sim, eu diria que doença crônica é uma escolha. É realmente opcional. Não é inato. Não é, eu tenho diabetes na minha família, certo? Você tem uma má resposta à insulina e rosquinhas na sua família, certo? É isso que você tem. Então todas essas são escolhas que fazemos. O desafio é como eu sei o que priorizar e em qual escolha eu deveria focar, porque há tantas coisas, assim como o seu brilhante podcast. Aqui existem milhares de podcasts que as pessoas podem ouvir dizendo 1000 coisas diferentes para fazer corretamente, e então, onde você prioriza e foca, e essa é a chave, é uma escolha, mas você precisa fazer o que realmente lhe dará o retorno do investimento, sim, ao invés de um pouco de tudo, que potencialmente poderia até te prejudicar. Certo? E isso é tudo que você precisa fazer, não é muito. Eu não tenho um regime louco de biohacking, e eu não tenho as cavernas de homem loucas que você vê em todos esses vídeos do YouTube, seja lá o que for, não gastando $2 milhões por ano. Eu não, é realmente de baixo orçamento. Eu apenas faço, eu evito o que eu sei que não posso lidar, eu faço o que preciso fazer, e às vezes, se eu cometo um erro, eu fico um pouco doente novamente, certo? Se eu como o pão errado, tomando eu fico um pouco arrogante em termos de quão saudável eu sou. Eu vou ter eczema, eu vou ficar doente, certo? Você está. Não há cura para essas coisas. Aqui está a minha biologia. Descubra o que está quebrado, desenvolva um conjunto de hábitos para essa biologia e eu serei a melhor versão de mim mesmo. Quando você expõe de forma clara, é óbvio que está mostrando às pessoas os principais indicadores. Tradicionalmente, nos concentramos apenas em indicadores de atraso de saúde, o que não é a maneira de viver nossas melhores vidas. As pessoas devem se conectar com você e você deve configurar uma página de destino para as pessoas que estão ouvindo este programa. No Instagram, faço um desabafo diário sobre os absurdos e o que está quebrado, na minha opinião. Algo bom. Coisas no seu Instagram? Também sim. Essas são as coisas que descobrimos ao trabalhar e curar pessoas. Falo sobre elas todos os dias, mas vou montar uma aula mestra apenas para esta comunidade. Quero entender que as necessidades e desejos podem ser diferentes dos outros. Basta ir à página de destino, fazer um teste ou se inscrever para trabalhar comigo por um dia. Faremos uma análise profunda apenas para este grupo. Muitas pessoas que ouvem isso são empreendedoras e acho que uma das coisas mais interessantes para elas seria como alcançar um desempenho ótimo ou trabalhar com as pessoas certas. Atualmente, todos os empreendedores estão em busca de maneiras de viver mais e de forma mais saudável. Ou seja, metade dos meus amigos estão usando peptídeos. Eles estão tentando descobrir se nossos nootrópicos reduzem a névoa mental e aumentam a clareza mental. Tipo, apenas ganhar dinheiro é uma coisa. No final, você quer viver sua melhor vida, ser saudável e feliz, pois não deseja morrer. Você não deseja se sentir estressado e esgotado constantemente. Diversos fatores contribuem para isso. A procrastinação afeta a todos, mas os empreendedores, por natureza, são pessoas que gostam de descobrir as coisas, seja para alcançar o sucesso nos negócios ou para otimizar seu próprio desempenho máximo. Eu acho que esta é uma ótima maneira de fazer isso porque não parece que você está tentando consertar as coisas aleatoriamente. Agora você tem um roteiro de como deve operar, o que incluir na dieta e todas as coisas necessárias no seu ambiente. Há dias em que tenho nevoeiro cerebral e outros não. Tenho experimentado diferentes suplementos. Alguns funcionam, outros não. Quero olhar sob o capô e descobrir qual é exatamente esse coquetel, dieta ou regime. Espero que não haja mofo neste anfitrião. Nós testamos antes de eu me mudar. Acho que é isso. Vamos fazer isso. Temos que ter um episódio de acompanhamento onde nós te exponhamos como eu posso comer. 100%. Fale 100% sobre seu negócio. Estou dentro. Sim, não. Eu agradeço a você, cara. Ok, então. Se eles quiserem, você deixou suas redes sociais, onde está o seu identificador.
CashCon oficial. Ok, CashCon oficial legal, vamos colocar tudo nas notas do programa também. E eu só quero dizer obrigado por vir, prazer, é bem-vindo. Última pergunta que eu faço a todos, e você pode olhar para isso de uma perspectiva de saúde, obviamente, porque é onde está a sua especialidade, ou mesmo olhar para isso apenas de uma perspectiva de vida, como um último pedaço de sabedoria ou conselho que você daria ao seu eu mais jovem. Eu diria A primeira coisa que literalmente vem à mente é encontrar a pessoa certa para o trabalho. O que eu quero dizer é que eu fui muito tolerante e muito perdoador com as pessoas ao meu redor, certo? E dei muito mais do que recebi, o que significa que não, você não deveria fazer isso, eu preciso de um especialista para fazer isso, mas você vai fazer porque é meu amigo, certo? Então, quando comecei a encontrar a pessoa certa para o trabalho, deixe a pessoa saber que isso não é o que você faz. Aqui está o que você é bom. Acabei de desbloquear seu superpoder. Vá fazer isso. A mudança exponencial vem do autoconhecimento. Todos podem fazer tudo, mas precisam saber quem são e o que fazem. Quando você começa a fazer isso e para de fazer o que não é bom, há uma mudança completa em termos de resultado. O que você faz, como os testes, pode indicar exatamente o que você deveria estar fazendo. Isso não é apenas uma lição empreendedora, é entender para o que você está geneticamente programado. Eu faço uma espécie de genótipo. As pessoas assim que elas passam pela porta, certo? Eles meio que as examinam, mas sim, isso é algo grande para mim, é o que sei fazer.